Eu vou até contar aqui uma história que eu nunca contei para vocês, galera. Talvez vocês devam estar se perguntando, mas por que que o professor foi da Assembleia de Deus a vida inteira e por que que ele mudou de igreja? Primeira coisa, galera, olha só, o seguinte. Eu ainda tenho um carinho muito especial pela Assembleia de Deus, onde eu cresci, minha família toda ainda é daqui e não tem a ver com a igreja, tá bom? Com o ministério. Mas o que que aconteceu? Na época, esse é um problema também, porque o pessoal da igreja eles são bons para ajudar e também para julgar, eles são muito bons. E eu lembro quando eu estava aqui na Assembleia, eu toquei por muito tempo. Na época que eu era líder do louvor aqui, foi a época que a igreja era maior, a gente tinha grandes músicos aqui, era referência na cidade inteira. A gente era uma das bandas das igrejas da Assembleia que mais tinha, tipo assim, qualidade musical, que tinha bons músicos. Nós não éramos os melhores, mas era uma das poucas igrejas que ainda tinha bons músicos e que valorizavam essa obra, que sempre estavam se dedicando. E aí eu lembro porque tudo é fase também na vida da gente. Quando você é mais novo, você não tem tanta responsabilidade, você tem mais tempo. E aí o que que aconteceu na minha vida? Eu já contei pra vocês que eu me formei em música, fiz especialização em música. Nessa época eu estava fazendo especialização em São Paulo, que dá umas 6 horas, 7 horas daqui da minha cidade para lá, mais ou menos de distância. Então eu saía de Ribeirão Preto para viajar de terça para quarta de madrugada, chegava na quarta de noite e na quinta-feira eu já viajava de manhãzinha para Orlândia, que é uma cidade que dá 1 hora de viagem daqui da minha cidade para essa cidade. Dava aula o dia inteiro e eu voltava na quinta noite, na sexta eu já tinha que dar aula. Aí era um monte de coisa, era uma correria, eu dava aula o dia inteiro. Era muita coisa que eu tinha para fazer, galera, nessa época. E aí eu não conseguia automaticamente ir para a igreja de semana. Eu só ia para o culto de domingo à noite. E aí o que que aconteceu? Na época a igreja já estava muito lotada. Por quê? A gente tinha um pastor muito legal aqui, que inclusive foi quem fez o nosso casamento. A gente tem um carinho muito especial por ele. E a igreja foi crescendo, 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 ficou muito grande. Ela de terça-feira era lotada, quinta-feira lotada, todos os dias era muito lotado. Também chegou a ter 2 cultos, né? É De verdade, tão chegou. lotado que era. Fazia uma sessão às 6 e depois às 7, né? Isso, era isso mesmo. Tinha 2 cultos porque não cabia, galera, de tanta gente que tinha. E era uma visão muito legal que o pastor tinha. E o que que acabou acontecendo depois, galera? Aconteceu o seguinte, trocou de pastor, a orquestra começou a crescer muito, só que o maestro também da orquestra, ele não tinha muita noção. Por que que ele não tinha muita noção? Ele queria impressionar pela quantidade de músicos e não pela qualidade. Então chegava um músico, por exemplo, nunca relou a mão no instrumento. Ele chegava e falava, vou ensinar esse irmão. O projeto dele era muito bonito, muito bom, de ensinar música na igreja. Dava instrumento, a igreja comprava os instrumentos, só que chegou um nível que o pessoal tocava muito mal, a orquestra era péssima, galera. Era esses músicos que eu falava pra vocês, que eu já falei aqui, que não relava a mão no instrumento a semana inteira, só pegava no dia do ensaio, e o ensaio era, nossa, era um terror, não rendia. E aí eu lembro que, assim, o pessoal entrava, fazia 3 meses de aula, e ele já queria que tocasse. Só que nem os músicos estavam preparados, e os músicos mesmos falavam, não vou tocar não, porque eu não me sinto preparado. Ele, não, você vai tocar. Inclusive a minha sobrinha chegou a fazer aula lá, para começar, ela desistiu por conta disso. E ele começou por muita pressão, porque ele queria volume, só que já não estava cabendo mais gente na igreja para tocar, e ele queria colocar mais volume de gente. E um monte de músicos ruins, que não tocavam bem, começou a tocar. A orquestra ficou terrível, muito feio. O som, o que eles tocavam era muito ruim, muito feio. E qualquer outro problema também, porque ele queria só quantidade, não qualidade. Ele não dava tempo para as pessoas se aperfeiçoar. E aí nessa época, eu só ia na igreja de domingo. E qual que era o problema? Para mim ir para a igreja de domingo, era o dia que eu ia, que eu tocava. A gente chegava super cedo na igreja. Eu ia, montava, porque tinha o lado onde ficava todos os músicos que a gente chama de cozinha. O que é cozinha? Tipo bateria, baixo, guitarra, teclado. A gente tinha um espaço onde a gente ficava. E tinha o meio da igreja lá na frente, todo para orquestra. Só que a orquestra começou a crescer, crescer, crescer sem qualidade nenhuma, só quantidade. E aí eles começaram a pedir o nosso lugar também. Então a gente que estava lá antes de existir a orquestra, muito tempo atrás, a gente tinha que sair da igreja. Eu chegava mais cedo, montava meu instrumento, todos os músicos deixavam tudo certo. Aí quando chegava a orquestra, eles chegavam bem depois, aí o maestro chegava e falava,
vocês têm que retirar para os nossos músicos da orquestra sentar aqui para eles tocar. Mas a gente também era músicos. Aí a gente tinha que sair da igreja, ficar lá na porta, porque não cabia mais gente na igreja. A igreja tinha ficado pequeno pela quantidade de gente, principalmente de músicos que tinham. E aí a gente tinha que sair, ficar do lado de fora da igreja, esperar tocar todos os hinos da harpa. Quando terminava, aí logo em seguida eram os adolescentes que iam cantar. E a gente tocava para todos os grupos. Só que tinha o coral também, né? É verdade, ainda tinha o coral que cantava, só que normalmente os adolescentes, depois que eles mudaram, mas no começo os adolescentes cantavam já logo em seguida. Só que os músicos ainda da orquestra estavam desmontando os instrumentos para afastar as cadeiras para a gente poder entrar. Não dava tempo nem da gente montar um instrumento, aí o pastor começava a pressionar, vamos meu filho, vamos meu filho, vamos meu filho, para começar a tocar, só que tinha que montar os instrumentos. Não, e o rolo que era, porque a maioria do pessoal que tocava na orquestra era adolescente. É. Então eles saíam, iam cantar para depois tirar o instrumento deles, Sim. né? E a gente ficava sem lugar, apertado, aquele monte de instrumento da orquestra, a gente tendo que montar um instrumento, tipo assim, no meio do culto, era uma vergonha por conta da organização. E aí até que a gente montava o pastor pressionando, vamos meu filho, vamos meu filho. Nós ligando o cabo, dando problema, fazendo barulho, porque eles tentando montar rápido. E ficou assim, galera, por muito tempo. E aí a primeira coisa que eu comecei a perceber, eu tava indo na igreja só para cumprir tabela. Por quê? Eu chegava na igreja, até que a gente montava tudo para tocar, a gente ficava naquela afobação de conseguir montar muito rápido, a gente nem adorava a Deus, a gente só tava indo lá cumprir tabela só para tocar. Porque até que eu terminava de montar todo o meu instrumento, a gente tocava super preocupado com o cabo, da problema, porque a gente estava montando tudo muito rápido, com o horário, com o tempo. Ia muito rápido o culto, aí depois a orquestra às vezes ia tocar, a gente tinha que desmontar de novo. E aí eu percebi, eu falei, eu não tô mais cultuando, na verdade eu tô vindo aqui só cumprir tabela. Eu chegava mais cedo, montava meu instrumento, mas não tinha meu lugar, eu tinha que sair. Não só eu, mas todos os músicos da cozinha, baterista, tecladista, para sair, para a orquestra tocar. A orquestra estava tocando muito mal. A gente estava perdendo um lugar que a gente já tocava há muito tempo. E aí qual foi o problema? Foi a questão da valorização do pastor. Por quê? Nessa época, o que o pastor poderia fazer? Inclusive, a gente chegou a conversar com ele. Nós falamos, por que não coloca a orquestra um pouco mais pro lado, para a gente já ficar aqui montado? Só que, tipo, ele não deu muita moral para o que a gente conversou, para o que a gente falou. E aí, acabou no fim, o maestro tendo mais força. Então, eu falei, para mim vir na igreja, para ficar nessa loucura, toda vez, já não ia para a igreja, tipo assim, a semana inteira, só tinha o domingo para cultuar. Ainda chegava na igreja, era toda essa loucura. Eu falei, para mim não faz sentido, eu vim só para tocar. Aí eu fiquei pensando, tenho duas opções. Ou eu continuo aqui e paro de tocar, ou eu mudo de igreja e aí eu vou para uma igreja que eu não preciso tocar. Beleza, qual que foi o meu pensamento? Se eu ficar aqui na igreja e não tocar, porque a vida inteira eu sempre toquei, eu era o líder do louvor, o que os irmãos iam pensar? Eles iam falar, não, o irmão, por que ele está sentando, o irmão Ezequias está sentando lá no fundo da igreja? Está em pecado, todo mundo pensa isso, não é? Tipo, se você toca, e aí do nada você para de tocar e começa a sentar lá no fundo da igreja e deixa de tocar. O pastor ia cobrar de eu tocar, só que para mim tocar ia continuar do mesmo jeito, aquela mesma correria. Então eu conversei com a agência, eu falei, para mim não tá dando, para mim já não tá bom, eu já tocava lá há muitos anos, galera. Que eu congregava lá, desde que eu nasci, eu congregava nessa igreja. Então, já tinha uns 28 anos que eu congregava lá, a vida inteira tocando. Aí começou a acontecer isso. Então, eu conversei com a agência e falei, vamos mudar para uma igreja que não precisa de músico? Por que uma igreja que não precisa de músico? Porque se eu fosse para uma igreja que precisasse, eu ia tocar. Então, a gente optou por uma igreja que não teria músico, para mim ter mais tempo com a agência, porque nessa época eu estava trabalhando demais, eu estava estudando demais e não estava tendo tempo. Então, falei, se a gente for para uma igreja que precisa de música, eu vou ter que tocar. E qual estava sendo o outro problema? A gente só tinha o domingo livre. E de domingo eu passava o domingo inteiro lá na igreja, ensaiando com os grupos. E aí chegava às 5 horas, 4 horas da tarde. Às vezes eu saía, nossa família reunia, tinha aniversário. Ou alguém saía para algum lugar e eu não podia sair. E a gente almoçava sozinha em casa, porque eu ficava o dia inteirinho na igreja, eu só chegava, tomava banho, comia sozinho e já ia para a igreja novamente, correndo. E ainda tinha que ficar para fora. Por conta disso, galera, eu acabei fazendo o quê? Por conta disso, eu acabei parando de tocar nessa igreja. A gente visitou algumas igrejas, gostamos da que a gente estava. É uma igreja que já tem
10 bandas, não ia precisar de música. Eu falei, eu posso ficar aqui tranquilamente sem a minha mente pesar. Mas aí já prova e já mostra para vocês sobre a questão da importância de ter valorização do pastor ou dos irmãos com os músicos também na igreja, porque senão os músicos acabam desistindo com certeza e acabam mudando de igreja. E o Julimar, ele falou assim, ó, só que os músicos bons, eles tinham que fazer outros para substituir eles quando forem embora. Então, até dá certo. Só que aí que tá, tem duas questões aí. Primeiro, eu concordo com você plenamente. Na nossa igreja aqui, muitos músicos depois começaram a tocar. Eu tive vários alunos que eu ensinei e aí eu coloquei eles para tocar aqui. Eu sempre ajudei todos os músicos, mesmo sendo iniciante, mas tem um outro lado também. Um músico que já toca, normalmente não teve alguém que ajudou ele no começo. Isso não anula o fato que todo músico tem que ajudar um outro. Mas tem uma outra questão. Normalmente quem é iniciante também não tem aquela dedicação, aquela vontade realmente de aprender. E os músicos que se destacam normalmente são os melhores, são os que se dedicam, que dá o sangue, que não sai da igreja. Eu lembro do baixista da nossa igreja, o Dario, inclusive é um grande amigo nosso que estava aqui em casa esses dias. Ele começou, ele era guitarrista, ele não tocava nada de baixo. Aí ele foi, quando ele mudou para essa igreja, a gente não tinha baixista, ele assumiu o baixo, vendeu a guitarra dele, vendeu tudo, começou a estudar baixo. Fez aula comigo, estudou bastante, começou a se dedicar. Ele gosta muito, ele está a semana inteira tocando em várias igrejas diferentes. Quando as outras bandas convidam ele, que não tem culto na nossa igreja, ele vai tocar com outras bandas, toca aqui no parque também, toca em vários lugares diferentes. Você vê que é um cara que gosta. Ele é casado, ele tem filho, mas ele não sai da igreja. E eu lembro dos músicos iniciantes, tudo namorava. Não estou julgando quem namora não, mas os que eram iniciantes, a gente que já tocava mais tempo, nós gostávamos. Então a gente ficava na igreja a tarde inteira porque a gente gostava. Aí eu vi os músicos que eram os que mais precisavam estudar, que mais precisavam ensaiar. Eles chegavam na igreja no horário do ensaio, em cima da hora, montavam o instrumento, tocava meia boca, não aprendia direito. A gente falava, nós vamos ficar aqui depois do ensaio repassando só os músicos para tentar melhorar. Aí os músicos, não, que eu tenho que sair, eu tenho que ir com a minha mãe, hoje eu vou pro clube, hoje eu tenho que ir pra minha namorada. E eram os que menos valorizavam também. Então é difícil também, então tem os dois lados. É complicado, tipo assim, eu acredito que todo músico que é mais avançado tem que ajudar, mas eu também não tiro o mérito de quem já toca há muito tempo, porque eu também não coloco como uma obrigação dessas pessoas. Porque muita gente também que é mais avançado pagou para poder aprender, por exemplo, teve que gastar tempo para poder estudar, para poder aprender. Então também não sei se seria 100% justo os músicos mais avançados preparar os outros que estão começando também. Vou dar um exemplo só para vocês entenderem. A vida inteira, eu sempre me dediquei, como eu disse para vocês, eu fazia especialização em São Paulo. Nessa época eu viajava para mim poder dar aula fora, trabalhava com música o dia inteiro, chegava no domingo. Eu ia para a igreja, ficava o dia todo, deixava a Geice sozinha em casa, sem almoçar com ela. Beleza, é a minha profissão, música. Será que seria tão justo assim eu ensinar e preparar outro músico? Aí é muito particular de cada pessoa. Algumas pessoas vão falar, não, é sua obrigação. Outros vão falar, não é sua obrigação. Mas eu vou falar o que eu acredito. Se eu tivesse vontade, eu acho que eu poderia preparar, mas eu não seria obrigado a fazer esse trabalho. Sabe por quê? É a minha profissão. Você não vê um advogado na igreja, tipo advogando para outro irmão de graça, por exemplo. Se tem um irmão que é padeiro na sua igreja, você não vai lá na padaria dele, vai chegar lá e vai falar, irmão, você me dá um pão de graça? Me dá um sonho aí de graça? Vou tomar um café na padaria do irmão de graça. Então, pra mim era a mesma coisa. Eu já trabalhava com música o dia todo, pra mim já era bem cansativo e eu ainda estava dando o meu melhor. E ainda ter que ensinar pessoas. Eu já ensinava ainda, mas não seria obrigado eu ensinar. E ainda os músicos não valorizavam, porque os que estavam iniciando, que mais precisava, dava o tempo do horário, acabava, eles vazavam, ia para casa comer, ia sair com a namorada, ia pro clube, ia pro aniversário da família, e a gente que já tocava mais ainda continuava na igreja se dedicando. Então eu acho que tem muito também isso. Quem quer muito, normalmente dá um jeito. Então os músicos iniciantes, eles também poderiam estar pagando uma aula particular fora e se especializando para quando chegasse na igreja, tocar com excelência. Então tem os dois pontos aí também que eu acho que conta bastante.
E essa questão também de dar aula de graça assim na igreja é muito complicada. Eu sei que tem igrejas que têm essa necessidade, sei que tem gente que com certeza valoriza isso, mas essa não é a realidade da maioria, sabe? Às vezes você pode estar pensando assim, se eu tivesse essa oportunidade, com certeza eu estudaria e me empenharia. Mas agora eu faço essa pergunta, será mesmo? Porque assim, o Kia mesmo ele já deu aula em igreja há muito tempo. E ele pode, melhor do que todo mundo, contar a experiência, que os piores alunos eram esses alunos que faziam aulas de grupos na igreja, né? Sim. Inclusive, eu vou contar uma experiência que eu passei. Como a gente está aqui tudo entre irmãos, eu acho que eu posso falar sobre isso, eu não vou estar escandalizando. Eu não gosto de falar, eu só converso sobre isso com pessoas muito próximas a mim, galera. Mas só para vocês terem uma ideia, eu dou aula há mais ou menos uns 17 anos. A gente já está casado há muito tempo, mas normalmente, antigamente, eu não dava aula em igreja, eu só dava aula em escolas de música e alunos particulares. 90% de todos os meus alunos não eram cristãos. E aí eu fui, depois de um tempo, a gente já era casado, eu comecei a trabalhar com projetos nas igrejas. E como funcionavam esses projetos? Existia duas formas. Alguns eram as pessoas mesmo que pagavam valor, eles criavam um grupo de músicos e aí eles começavam a pagar para poder fazer aula comigo. Ou, às vezes, eram os pastores que me chamavam para mim poder dar aula na igreja deles. E o que acontece, galera? Só para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô querendo dizer aqui, e isso acontece demais, galera. E não adianta falar, mas na minha não acontece. Porque isso não foi nenhuma, nem duas, nem três. Foi tipo, eu acho que foram umas 7 igrejas, galera, que eu trabalhei, que eu dei aula. Eu dei aula para vários alunos que não eram cristãos. A maioria, nossa, é quase unânime, é muito pouco a quantidade de alunos que deixou de me pagar as aulas que estavam fazendo. Agora, igrejas, galera, foi praticamente todas as igrejas que eu dei aula, os pastores chegavam em mim, porque como eu tocava em muitas igrejas, muita gente me conhecia. E os pastores sempre chegavam em mim, falavam, ô irmão, você não quer vir na minha igreja, dar aula, quanto você cobra, vem aqui dar aula para os irmãos. Tem muita gente que tem um sonho de aprender a tocar um instrumento, eu quero montar uma banda aqui na minha igreja. Você vem? Venho. Quanto é? A gente combinava e eu ia na igreja. Beleza. Galera, acho que foi umas 7 igrejas. As 7 igrejas, todas as igrejas que eu trabalhei, todas, não teve uma que eu não saí com problema de pagamento. E quem tinha assumido toda essa responsabilidade não tinha sido os irmãos que estavam estudando, e sim o pastor. Os pastores chegavam para mim, inclusive tinha vários que eram amigo meu, que eram pastores de igreja grande. Eles falavam, não, pode vir que eu assumo, eu vou pagar, esses irmãos vão aprender. Eu ia lá, não faltava, dava aula para todo mundo, ensinava tudo que eles precisavam aprender para se tornar um músico preparado para tocar no reino de Deus, assim como eu ensino vocês. E todos eles ficaram sem me pagar a última parcela. Todos. Aí você mandava mensagem, que não dava uma desculpa. Teve um, para vocês terem uma ideia, galera, que deu uma câmera velha pra gente e falou, não, como sua esposa é fotógrafa, fica com essa câmera que é uma câmera boa, ainda usou o nome de Deus. Chegou e falou, vou te dar uma câmera boa, vou abençoar a vida do irmão. Vou te dar uma câmera porque a sua esposa, ela é fotógrafa, uma câmera muito velha, muito antiga, eu não tinha combinado câmera com ele. A gente tinha combinado um valor e eu ia dar aula lá. E todos, foi unânime. Todos eu tive problema, galera. Então, isso que é complicado, tem essa questão também. E a segunda coisa que é difícil também, que inclusive vários de vocês já devem ter passado por isso, inclusive muitos alunos nossos já falou. Começou a estudar na igreja e tinha um problema com a igreja, que era o quê? Que normalmente os irmãos iam parando de fazer aula. Aí eles falavam que os professores desistiam de dar aula. Não é que o professor desiste. Para pensar, vamos supor, para mim numa igreja, na época, eu falava, preciso ter pelo menos 10 alunos para compensar, para me sair de casa e dar aula para todo mundo. Daí eu sempre combinava. Aí vamos supor que começa 15 irmãos fazendo aula. Aí passa um mês, tipo assim, cada irmão tá pagando um valor um pouquinho para dar o pagamento do professor. Aí passa um mês, desiste 5, aí fica 10 pessoas. O professor continua indo. Passa mais um mês, aí desiste mais 5. Aí fica 5 alunos. O professor ainda ele fala, não foi o que eu combinei, mas vou continuar indo em amor à obra, em amor aos alunos. Aí passa mais um mês, fica 3, 2 alunos.
O professor não vale a pena ir dar aula para 2 alunos e os 2 alunos pagando R$ 30, pagando R$ 10 cada um. Então, no final das contas, sai um valor tão baixo que para o professor não vale a pena ele sair. E é por isso que normalmente essas aulas de graça que é feito na igreja, os professores desistem. Não é culpa do professor, e sim dos alunos que vão desistindo. Chega uma hora que tem 2 pessoas pagando R$ 10 para o professor, só a gasolina que ele gasta para sair da casa dele já é mais do que isso. Então, no final das contas, não vale a pena. E a maioria das igrejas que eu dei aula foi desse jeito. Começava um monte de gente, aí eles iam desistindo, o valor ficava tão baixo que chegava um momento que eu estava pagando para mim poder dar aula. Então, não é o problema do professor, e sim na maior parte das vezes dos alunos que desistem, ou dos pastores que, igual o caso que aconteceu comigo, 7 pastores ficaram sem me pagar. E fora isso, eu dando aula para os meus alunos, que foi a maioria, 90% de todos os meus alunos, não eram cristãos e todos eles me pagaram certinho. Foi muito poucos os que não me pagaram. Agora, na igreja, eu sempre tive esse problema. No final das contas, tudo se resume a desculpas, né? Às vezes a pessoa não quer aprender e aí ela joga a culpa no professor. Ah, porque não tem professor. Ah, porque o professor desistiu. Então, no fim das contas, tudo se resume a desculpa. As pessoas não querem encarar Sim, a própria né? realidade, a própria verdade dela mesma, e ela acaba jogando isso, a culpa em outra pessoa. Mas nesse assunto sobre os músicos são valorizados, envolve muitos outros assuntos que vem junto, né, nesse pacote, né? Aqui a gente fala um pouco sobre essa questão dos alunos, a gente fala um pouco sobre os pastores que não valorizam, mas comentem aqui, coloca nos comentários como que é na igreja de vocês, se tem músicos, se vocês que estão aprendendo, que têm esse desejo de tocar na igreja, vocês sentem que tem esse incentivo? Porque muitas das vezes falta um pouco de incentivo também. E assim, por mais que a gente quer fazer as coisas para Deus, a gente sabe que a gente precisa fazer as coisas para Deus, quando tem pessoas nos incentivando, é um combustível, é um pouco mais tranquilo, porque tudo é difícil, né? A gente sempre vai encontrar problemas nesse caminho que a gente segue. Mas quando a gente tem pessoas nos ajudando, fica muito mais fácil. Do mesmo jeito que quando a gente tem pessoas barrando a gente, começa a ficar mais difícil. Então, coloca aqui nos comentários como que é essa experiência de vocês na igreja. Se vocês sentem que tem essa valorização, se vocês acham que não, que vocês se sentem abandonados.